Estamos dentro da Amazônia brasileira, no estado de Rondônia, em uma área de 153 mil hectares que corresponde à terra indígena caripuna. Oficialmente homologado pelo Estado brasileiro em 1998, esse território e a sua conservação são a única garantia de sobrevivência do nosso povo caripuna, que enfrenta o perigo do genocídio desde o contato inicial com o não indígena, na década de 1970, quando o projeto de infraestrutura dizimaram a nossa população por meio de conflito e doenças contagiosas, reduzindo o nosso povo a 8 pessoas. Desde então, nós caripuna enfrentamos constantes pressões em nosso território, invadido por madeireiro, fazendeiro e grileiro, que provoca alto índice de desmatamento. Estima-se que, entre 1988 e 2018, mais de 10 mil hectares de nossas florestas foram degradados e desmatados, sendo que mais de 80% ocorreu apenas entre 2015 e 2018. Em 2020, Caripuna foi a 9ª área mais desmatada do Brasil e a terra indígena com maiores taxas de desmatamento no estado de Rondônia. Nesse contexto, nós caripuna respondemos a esses desafios com perseverança e organização comunitária, nos inspirando em Katika Caripuna, matriarca da nossa comunidade e símbolo de coragem e resistência de um povo que se agigantou diante dos desafios que enfrenta. É essa força que leva o povo caripuna a enfrentar o crime organizado que ataca o nosso território. Em 2017, em colaboração entre a nossa associação Apoica e parceiros estratégicos, se iniciou uma série de ações de denúncia sobre os crimes de desmatamento ocorrido em Rondônia, através de uma combinação de estratégias de monitoramento territorial, incidência política e de mobilização social. Quais foram os fatores chaves para superar os desafios na luta contra o crime organizado? Atividades como a coleta de provas sobre atividades ilegais em nosso território são realizadas quase que exclusivamente pelos caripuna. No entanto, considerando a extensão de mais de 150 mil hectares de território e uma população de apenas 60 pessoas, as atividades como o monitoramento territorial são um verdadeiro desafio. É aqui que as alianças estratégicas têm um papel fundamental, como o Greenpeace e o CIMI. Nós caripunas temos conseguido realizar sobrevoos que possibilitam a identificação em tempo real dos crimes no nosso território. Foi assim que identificamos a construção de estradas ilegais utilizadas para o transporte de madeira extraída ilegalmente e grande área demarcadas como alvo de extração de madeira. Essas informações foram complementadas com dados coletados por meio de sistemas de satélite que permitiram verificar a degradação de aproximadamente de 7 mil hectares de floresta. Esses dados foram utilizados pelo nosso povo para realizar denúncias a nível nacional e internacional. Em 2018, entramos com uma denúncia no Ministério Público Federal de Rondônia, resultando em uma reunião entre o Ministério da Justiça e liderança caripuna, no compromisso do governo federal de convocar a Polícia Federal para apurar a situação. Em paralelo, representantes do povo caripuna levaram a nossa causa à organização internacional em abril de 2018. Adriano Caripuna participou da 17ª sessão do Fórum Permanente sobre Assunto Indígena da ONU, apelando à comunidade internacional pela proteção do povo caripuna. Em outubro do mesmo ano, André Caripuna exigiu na sede da ONU a adoção de mecanismos de sanção para empresas que violam direitos humanos em territórios indígenas. Nesse mesmo período, a cobertura midiática foi muito importante. A viagem de mídia com a revista Times para o território caripuna e reportagem em mídias internacionais enfatizaram as degradações causadas, ampliando nossas demandas para o público internacional. Enquanto isso, organizamos manifestações para sensibilizar as autoridades sobre a retirada dos invasores e a importância da proteção permanente do território. Em 2019, realizamos um encontro com 18 povos de Rondônia, tendo como resultado uma aproximação com o Ministério Público Federal do Estado e um intercâmbio sobre as principais violações e demandas do movimento indígena amazônico do Estado. Foram essas ações repetidamente promovidas que resultaram na determinação pela Justiça Federal da proteção em caráter de urgência do povo caripuna.
A partir daí, é formada a Força Tarefa Amazônica para investigar as invasões e implementar ações de proteção. Através de operações e investigações federais, esta força foi capaz de identificar o modo operandi das organizações criminosas, assim conseguiram apreender veículo de carga, identificar suspeito de iniciar incêndios no território caripuna e emitir mandados de prisão. Certamente, o reconhecimento pelo Ministério Público Federal de Rondônia e pela Polícia Federal sobre a necessidade de combater o crime organizado foi um grande legado no caso Caripuna, que se tornou modelo para a luta de defesa dos territórios indígenas da Amazônia brasileira e de todo o mundo. Porém, sem dúvida, nossa maior contribuição para a defesa e conservação da Amazônia é a redução de 62% no desmatamento ilegal como resultado das ações de monitoramento territorial, denúncias, incidências políticas e mobilização social. Esta luta é um grande exemplo de como um povo indígena com poucas pessoas consegue combater os múltiplos desafios que ameaçam sua sobrevivência e por meio dos ensinamentos de matriarca Caticá Caripuna e por meio de ações de apoio e colaborações entre o movimento indígena de Rondônia e organizações da sociedade civil em articulação com outros órgãos estatais. Ara mi te va llega care terori vara